Olá, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um episódio do PMI Talk, o podcast sobre o universo do gerenciamento de projetos. E hoje eu tô com ele, o cara que assim foi pra gente conseguir trazer neste episódio aqui. Vai isso não, meu amigo. Não, o cara requisitado. E gente requisitada é assim. Jonas Lisboa, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Prazer estar aqui com você, né? E saudar aí o pessoal que tá ouvindo e assistindo a gente. Né? Obrigado mesmo, Jonas, por ter topado esse convite. A gente brinca assim, mas o Jonas, gente, a gente já trabalha no PMI aí. Ele, na primeira fase do podcast, quando era só áudio, ele gravava algumas pílulas, né, Jonas? Isso. Uhum. E ele também escreve para newsletter. Isso, inclusive sobre o assunto que a gente vai abordar hoje, hoje, a gente né? vai falar hoje. Falando da certificação Você fez uma PMP. série, na verdade, dentro da newsletter, falando sobre isso. Foram sete publicações. 7 artigos, isso aí. Onde eu tentei trazer para o público, né, para o leitor, algumas experiências práticas de como foi o processo de realizar a certificação PMP. Não só com conteúdo teórico, que geralmente você encontra aí com outros especialistas na rede, mas trazendo uma experiência própria, né, pessoal minha. E eu dando algumas dicas de acordo com a experiência. E eu acho que o pessoal curtiu bastante. E a gente vai falar sobre isso nesse episódio, pegar toda essa expertise, todo esse conhecimento e essa experiência, a vivência do Jonas no podcast de hoje para falar justamente sobre essa certificação. Jonas, quando eu te conheci, você era diretor de filiação e voluntariado. Filiação e voluntariado. Isso. Todo evento dava lá você pegando o nome pessoal. Fazendo contato. Fazendo contato. Isso aí. Mas hoje você está na vice-presidência. Isso. No PMI, né? A gente, junto com a Sheila ali, né? Eu trabalho. Agora, novos desafios, uma nova guinada aí no teu trabalho no PMI, né? Sem dúvida, né? O mais importante é a gente, independente da posição que a gente esteja, né? É valorizar a importância do trabalho voluntário. Então, eu tô mais ali como um representante, vamos dizer assim, né? De toda uma comunidade que a gente interage ali, né? Todos os dias. E junto com a Sheila, com a Marina, da diretoria também, que faz parte da diretoria executiva, a gente vem tentando, né, estar próximo das pessoas e permanecendo ali, fazendo que a roda continue a girar, né? O nosso papel é esse ali, a gente está sempre à disposição. Isso é bem legal, a gente tem muitas trocas com vocês, né? A gente sempre, quando os diretores passam aqui, a gente fala assim, né? A gente que tá aqui, a gente se inspira em vocês, né? A gente acaba olhando vocês como profissionais, também como liderança, mas é uma liderança muito próxima, isso eu acho muito legal. A gente sempre tá comendo junto ali quando tem evento, tá trocando, e é isso, gente, é gente como a gente. Mas a gente não veio aqui só para falar disso, a gente veio para falar sobre a certificação PMP, né? Porque é uma coisa que eu vejo que você... É uma coisa muito cara, no sentido de que você acredita muito nisso pra você, né, Jonas? E eu queria entender quando que essa certificação começou a fazer sentido pra tua vida, pra tua carreira, né? Então vamos começar daí da tua relação com a certificação. Sim. Inclusive, sabe, minha história com a certificação PMP é meio curiosa, assim, meio diferente. Aí eu vou contar um pouco da minha trajetória, porque faz parte do contexto. Sim, por favor, à vontade. Que eu comecei na área de projetos lá em 2004. Aí acaba, já entrego minha idade um pouco aqui, né? Deixa baixo. 21 anos atrás. Então, minha primeira formação foi na área de TI. Então, comecei como técnico de TI mesmo. Já fui um menino da TI, né? Que era chamado para resolver os problemas mais diversos nos computadores. Começou ali, teu universo profissional. Isso, justamente. Em 1998, inclusive. Mas por que eu falei 2004? Porque em 2004, eu vim do interior do Rio, trabalhava lá no interior do Rio. Então, a partir de 2002, foi a primeira oportunidade que eu tive numa grande empresa, na Petrobras, acho que pode citar o nome aqui, né, que todo mundo conhece. E eu comecei a sair dessa área técnica de TI, né, em 2004. E aí comecei, né, a cursar administração, comecei mais a me interessar para a parte de marketing de relacionamento. E lá na Petrobras, a gente... como marketing de relacionamento, eu comecei a trabalhar como analista de requisitos, que aí já é uma função ligada ao gerenciamento de projetos. Né? Todos que de projetos que tá ouvindo a gente aqui já deve ter ouvido falar. Nem sei como se chama essa posição hoje, acho que continuo como analista de requisitos. Mas é uma espécie como se fosse um cara
que conhecia de TI e ao mesmo tempo conhecia de negócio, do negócio Petrobras. Ok. Então, os clientes que a gente atendia, que era dentro da própria Petrobras, né, que eram os ativos de produção, pessoal de gás e energia, as áreas internas da Petrobras, que tinha uma grande área de TI própria da Petrobras, aí precisava desenvolver um software. Então, eu era aquele cara que conhecia como funcionava os fluxos internos da TI e conhecia também do negócio do cliente. Então, é meio que era uma ponte. Entendi. Que é aí que eu comecei a vivenciar essa experiência com geração de projetos. Eu tinha que conhecer da TI, do negócio, para que pudesse elaborar, estruturar os projetos, ajudar de fato o programador, né? A entender o que o cliente estava precisando e, ao mesmo tempo, dar a visão de negócio, trazendo TI, fazendo a junção com o negócio para poder o software, né, ter a cara do que o cliente precisava. Então, foi a partir daí, assim, eu troquei de empresa na época, da empresa contratada, e a empresa que assumiu, aí eu tô chegando na questão da certificação PMP, né? Ela meio que iria pagar para todos os funcionários um curso preparatório para certificação da PMP. Entendi. Que aí, né, só reforçando, né, a certificação globalmente conhecida do PMI, né? Project Manager Professional, que certifica que o profissional em projetos, ele de fato atestou sua experiência, né? Não só com conhecimento teórico, mas é um tipo de comprovação de experiência, é um selo dado pelo PMI, reconhecido mundialmente, né, no mercado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, não, mas pode colocando aí. Mas, e assim, para fazer certificação PMP tem que ter alguns requisitos, inclusive alguns requisitos de experiência. Experiência, isso mesmo. E naquele momento, em 2004, eu não tinha os 3 anos mínimos de experiência que faz com que você se torne elegível para fazer a certificação. Entendi. Que é o termo que é usado. Mas assim, a empresa estava pagando, eu fui lá e fiz em 2004, tem esse certificado até hoje com orgulho, né, de curso preparatório, primeiro feito em 2004, era o PMBOK versão 3, eu acho ainda, né, que é o guia que tem as boas práticas de gerenciamento de projetos, que a comunidade constrói junto, os especialistas. Então, assim, eu fiz em 2004 o curso preparatório, mas não podia fazer a prova. Então, foi a primeira vez que despertou, né? Que, de fato, existia uma certificação globalmente conhecida. E você sentiu que contribuiu profissionalmente, mesmo que você não tenha feito a prova, você acha que agregou ali? Sem dúvida, porque no guia, né, no PMBOK, traz todos os conceitos daquela época, então, nem se fala, a gente vai chegar a falar aqui também das atualizações que o PMBOK vem trazendo aí para esse ano, está previsto. Mas foi muito interessante porque eu comecei a ter contato com teoria mesmo de gerenciamento de projetos. Ferramentas, técnicas, boas práticas. Então, mesmo naquela época, não tendo experiência para fazer a prova, foi um grande diferencial, né? Inclusive, para aquela empresa dentro da Petrobras que a gente era contratado. Então, foi o primeiro contato. Aí, a partir daí, né, eu fui ganhando experiência na área, ainda na área de TI, né, em gerenciamento de projetos de TI. Em 2012, aí já não mais na Petrobras, né? Já aqui no Espírito Santo. Aí eu comecei a trabalhar com gestão de portfólio de projetos. Então, saí mais de gestão de projetos. Fui para gerenciar a carteira de projetos. E assim, em 2016, veio a certificação PMP batendo na minha porta de novo. Que aí, mais uma vez, né? Aí, dessa vez, puxado pelo governo, pelo órgão que eu estava fazendo parte. Eu fiz o curso preparatório novamente e acabei não fazendo a prova de novo em 2016. Uai, o que aconteceu dessa vez? Mas você já estava apto? Já estava apto, já tinha experiência. Você já tinha experiência? Isso, já tinha experiência. Tinha os requisitos? Isso, aí dessa vez foi porque coincidiu de eu começar o mestrado. Entendi. Eu terminei o curso preparatório, comecei o mestrado e me sugou bastante tempo. Acabei tendo que priorizar essa outra frente. E assim, mais uma vez, não fiz o curso preparatório e não fiz a prova. Nesse intervalo de tempo, você já percebeu a diferença das atualizações? Ou elas eram mais sutis, assim?
Eram mais sutis, né, do que a gente foi vendo hoje. Mas a área de gerenciamento de projetos sempre é bem dinâmica, surge atualizações o tempo todo, mas ainda mais sutis comparado com as atualizações que a gente vivenciou em 2021, que foi o último guia PMBOK que foi publicado, e vai ser publicado, previsto a versão a oitava edição do guia. Agora, a gente já tem, já ventila alguma coisa aí do que pode vir de diferente? Já tem? Sim. Já tem o draft publicado, né, em janeiro, que aí foi a comunidade. Existem convidados que contribuíram para chegar nessa edição, oitava edição, né? Então, tem mudanças significativas. Na sétima edição já teve mudanças significativas. Na oitava edição, agora, o próprio conceito de projeto muda um pouco, né? O que é um projeto? Né? Então, o próprio conceito, ele continua apontando que é um esforço temporário, né? Só que focado em resultado que gerem valor. Então, valor para o cliente, para as partes interessadas. Então, essa questão de não adianta você fazer um projeto no prazo, dentro do custo, mas se não gerar valor para o cliente, de nada importa, vamos dizer assim. Né? Então, essa questão de geração de valor é uma das coisas, né, que a oitava edição do Guia PMBOK vai trazer. Já com novidade para vocês aqui, ó, com exclusividade. Você vai fazer a prova, você já fica atento aqui ao negócio. Mas assim, aí que você fez quando que você te fez a prova aí? Tá, você não fez por causa do mestrado, ok. Isso aí só lembrando que o meu envolvimento com o PMI, né, ele começou desde essa segunda... Aí foi nesse segundo momento que você... que eu me envolvi com o PMI, né? Me tornei filiado em 2015. Comecei um trabalho voluntário na até então diretoria de terceiro setor, né? Que hoje é diretoria de impacto social. O Alexandre, né? Que era um diretor na época. Então, fiz esse trabalho voluntário. Me afastei um pouco durante o mestrado. E assim, voltei em 2022 a me envolver com o PMI por conta que a Sheila estava como diretora, então eu e a Sheila, a atual presidente, né, gente? A gente já tem um relacionamento profissional desde 2017, né, de governo, 2016. Então, isso me motivou a voltar a contribuir com o trabalho voluntário no escritório de projetos e processos do PMI, Espírito Santo. E aí, assim, agora eu vou... Agora eu vou voltar a estudar para certificação, vou me envolver com voluntariado de novo, em 2022, 2023. E assim, decidi, de fato, agora coloquei como meta, 20 anos depois, o pessoal que tá assistindo a gente não precisa de 20 anos de experiência, tá, gente? Para fazer a prova. Você pode fazer com muito menos, entendeu? Mas depois ele vai explicar pra gente os requisitos, mas eu acho que também tinha a questão do momento mesmo, como você falou, né? Algumas coisas foram acontecendo e aconteceu que agora, em 2023, né? Eu estudei em 2023, né? Foi um período aí, né? Aí já dando uma dica, né? Jonas, quanto tempo precisa se estudar para certificação? Isso varia de pessoa para pessoa. Tem especialistas que dizem, né, que se você conseguir focar bem, assim, né? Em 3 meses você consegue fazer a prova, outros um pouco mais. Eu estudei durante 7 meses, né? 7 meses, e fiz a certificação em fevereiro do ano passado, 2024. E você estudava assim, você tirava quanto tempo por dia, assim, que você focava só nisso? Como era a sua rotina de estudo? Então, eu fiz um plano de estudo onde pelo menos 2 horas por dia, durante a semana à noite, eu estudava. Aí, materiais diversos, né, que a gente pode comentar aqui também, em detalhes. E mais 4 horas nos sábados, vamos dizer assim. Entendi. Então, durante 7 meses. Aí, isso envolveu também fazer um curso mais atualizado, preparatório para certificação, que é um dos requisitos também para você ser elegível. E durante 7 meses foi nessa tocada também, fazendo questões simuladas também, né? É que é um material que a pessoa, quando ela é filiada, né, ela consegue ter acesso ali, né? Material de estudo e tudo mais, né? Isso, perfeitamente. Você tocou num ponto importante que, assim,
para você fazer o exame PMP, né? Você não é obrigado a ser filiado ao PMI, mas assim, para você ter acesso ao material oficial de estudo, aí são materiais como guias, templates. Esses materiais oficiais você consegue acesso só sendo filiado. Uhum. E fora questões de simulados, acesso à inteligência artificial que o PMI disponibiliza para o filiado, que te ajuda a estudar também. Uhum. E o próprio desconto, quando verdade. você é filiado, Uhum. vai fazer a prova, a inscrição. Só o desconto que você recebe para fazer a inscrição, né, da prova sendo filiado, já paga a sua anuidade. Né? Já compensa, assim, que a diferença hoje é de $100 para quem Uhum. não Considera é aí a filiado. conversão do dólar aí, meu amigo. Você vê que a diferença. Você já paga a sua afiliação. Só no desconto que você tem na Jonas, prova. sabe uma coisa que às vezes eu percebo que há um debate, eu não sei como é que você costuma confrontar isso ou responder a isso, é justamente aquela questão: será que é necessário eu ter a certificação, uma vez que é uma questão teórica frente à minha experiência? O que que pesa mais? Como que você lidar, né, com esse aparente paradoxo? Porque eu acho que não existe, eu acho que uma coisa pode complementar a outra, mas eu ouço isso, né, às vezes, as pessoas acharem que uma coisa pode pesar menos ou mais que a outra. Como é que você costuma lidar com isso daí? Então, assim, o principal benefício, né, que eu vejo para quem toma decisão, né, e coloca como meta, não, eu vou ser certificado PMP. Uhum. Eu acho que o que pesa bastante é como se fosse um selo profissional, uma vez certificado que você recebe, que é reconhecido em todo o mercado. Uhum. Então, é uma teste que o PMI, como instituição respeitada, consolidada e destaque em todo mundo. Ele te dá um certificado atestando que você não só tem conhecimento teórico, mas também experiência prática naquilo que você que você passou aquele teste ali, né? Então isso faz diferença em vários sentidos no mercado, até mesmo na parte de remuneração, até na parte da preferência de uma empresa te contratar como gerente de projetos. Uhum. Você vê vários anúncios aí, né, de a maioria deles, ouso dizer, empresas contratando gerente de projeto que exige, né, ou certificação PMP ou uma pós-graduação. Uhum. É comum a gente ver isso no mercado. Então acaba sendo não só um diferencial, mas um pré-requisito está se tornando a certificação PMP para atuar como gerente de projetos. E você que tem a experiência, tanto você que vivenciou o setor privado, público, também o setor público também tem aberto os olhos para isso, os dois ambientes, você acha que é um diferencial para as duas realidades? Sim, eu sinto isso sim, Simon. Mas eu penso até que no órgão público, na realidade aqui do Espírito Santo, ele pode melhorar nessa questão da visão, do diferencial que eu comentei. Mas eu tenho 27 anos de carreira, né? E eu tenho mais tempo ainda de iniciativa privada do que de setor público. Tem 14 anos de iniciativa privada e outros 13 no setor público. Então, mais uma vez, eu entregando minha idade pro pessoal, né? Se você fizer um cálculo, o negócio vai estar alto. Mas assim, para eu agora que estou no setor público, né, 13 anos, o grande diferencial para mim, assim, não foi em salário, não foi em valorização profissional, vamos dizer assim, né? Que eu penso que é um nicho, um grande nicho que o PMI Espírito Santo pode explorar ainda, de estar disseminando a certificação PMP e transferência de conhecimentos dentro do setor público, em gerenciamento de projetos. Sim. Mas para mim o que valeu, assim, foi que uma vez que eu decidi que eu queria estudar para fazer uma certificação, eu vi que era muito importante eu estar perto de pessoas que já estavam bem envolvidas com a área, pessoas já certificadas. Então isso acabou aumentando o meu network, né? Aumentando o número de pessoas que poderiam estar junto comigo, me dando dicas, me apoiando, até mesmo conhecendo melhor o trabalho, né, que eu faço no setor público. Então a certificação PMP para mim acabou me ajudando mais no networking, por estar mais próximo dessas pessoas, né, já mais experientes. Mas eu penso que pode abrir também, né, outras portas. Eu fui chamado para
por exemplo, para ministrar palestra dentro da minha área de atuação no órgão público mesmo, fazer rodas de conversa, compartilhar, que é uma premissa do PMI, né? O PMI ele não é só uma comunidade, é um compromisso que você assume também em você tá trocando conhecimentos, mas também devolvendo algo para a comunidade que você aprendeu. É verdade. Todos os diretores veem isso, eles reproduzem. Para vocês verem, a gente tá tão alinhado na cultura do PMI, isso, todos os diretores falam isso, mas isso é interessante, devolver para a gente o valor desse conhecimento, né, para a gente que participa. E já que você está falando sobre o que te levou a fazer, né, a tirar a certificação, eu queria que você me dissesse assim, por exemplo, a pessoa decidiu, né, tirar a certificação, ela quer fazer o processo ali, quais são as etapas, o que ela precisa considerar, por onde ela começa, qual que é esse passo a passo ali, né? Sabe, sem querer deixar uma receita de bolo, vamos dizer assim. Que não tem, né? Até porque eu acho que cada pessoa tem uma dinâmica de vida que precisa encaixar seu tempo de estudo, justamente, que precisa, né? Eu acho que aqui é mais para você pegar a experiência do Jonas e você entender que existem possibilidades. Nós temos a Adriano também, né, Adriano? Tirou também. Adriano é no papo da certificação. É o papo da certificação. E mais umas 2 ou 3. E falou de certificação, né, Adriano? Falou com você, né? É isso aí, pessoal. E você estudou muito também, Adriano, para tirar a sua? Olha, o Jonas tá dando aula aí, mas tipo assim, fica aquela voz do além, né? Pessoal, mas realmente é um tópico bacana, vale muito a pena. Eu acho que minha questão foi um conhecimento adquirido ao longo do tempo, né? Então, muito podcast do Ricardo Vargas, pós-graduação e tudo mais. Mas eu acho que o ponto satisfatório é dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo. Então, aqui, gente, essa voz do além, hoje quem tá na direção é ele, Adriano, ele que é o Papa, como muito bem colocou Jonas, da certificação. Mas aí, Jonas, então, sabendo que existem realidades, né, mas quais são, o que a pessoa tem que considerar ali quando ela decide, né, por esse caminho? O primeiro ponto são algumas regras administrativas, vou chamar assim, que o exame PMP já impõe, né? Que aí, repetindo, primeiro você tem que ter um processo de elegibilidade, que aí, para quem tem nível superior, tem que ter no mínimo 3 anos de experiência, que é muito fácil de você comprovar isso durante a... Muita gente me pergunta, eu tenho experiência, mas como é que eu vou demonstrar lá quando eu estiver lá no portal do PMI para poder fazer minha inscrição para o exame, para elegibilidade. Então, é um processo bem simples. Então, você tem que descrever ali, né, 1, 2 ou 3 experiências que não são sobrepostas uma a outra, mas que contabilizem no mínimo 3 anos. E para quem não tem nível superior, pode fazer a prova também. Só que você tem que comprovar no mínimo 5 anos de experiência. Isso. E a experiência, ele diferencia se tem que ser remunerado, se não, se é setor privado, se é público? Não diferencia. Inclusive, pode ser até experiências como gerente de projetos em trabalho voluntário. É mesmo? Por exemplo, você é o gerente de projeto aqui do podcast. Você pode usar essa experiência que você está tendo aqui como gerente de projetos voluntário e utilizar para ajudar para contabilizar tempo na sua elegibilidade. Nossa, se você for fazer a prova. Eu imaginei que era só tipo no mercado de trabalho. Você tinha que ter no mercado de trabalho. Não. Qualquer tipo de experiência que você consiga comprovar, mesmo que voluntária, vale. E tem a questão também de você ter no mínimo 35 horas de algum curso relacionado a gerenciamento de projetos. Curso mais recente. Então, o primeiro passo é ser elegível. Um segundo passo que eu recomendo, assim, eu até, assim, Simon, eu tentei lá nas publicações que a gente fez lá na newsletter, trazer um olhar diferenciado tirando essas dúvidas mais comuns que você não encontra, não encontra com facilidade na internet. Mas um segundo ponto é você definir como meta que você quer aquilo. Eu quero essa certificação, eu vou correr atrás dele, vou colocar como meta, e como nós, bons gestores de projeto, quando você coloca uma meta, é bom você fazer um planejamento. Verdade. Então, fazer um planejamento, né, com cronograma, montar um plano de estudos. Aí a pessoa pode estar perguntando, mas o que eu vou estudar?
O que você sugere estudar? Eu só estudo PMBOK? Eu estudo outros materiais? E pela minha experiência, igual eu comentei, assim, para mim, estudar o PMBOK é importante, mas não só ele. Tem um outro documento que é mais importante ainda, que é o que mostra o que de fato explica o conteúdo da prova. É um documento bem mais sucinto que o PMBOK, mas que eu sugiro ler esse documento como ponto de partida. Ok. E mesclar, né, entre o PMBOK e o guia de agilidade também do PMI. O guia prático de agilidade do PMI também, porque no exame cai questões, né? Tanto de metodologias que chamam de tradicionais, mas também metodologias ágeis, né? E geralmente, no meu caso, sempre falando que no meu caso, caiu muitas questões onde misturava numa mesma questão você que está sendo testado ele trabalhar com métodos híbridos. Interessante. Que aí é um tipo de prova que cria um cenário baseado no cenário real. E a prova te pergunta assim, você como gerente de projeto, qual a melhor solução dentro daquele contexto que é trazido na questão, qual a melhor solução que você daria para resolver esse problema ou essa questão? Então, a prova que ele te traz a refletir sobre um ambiente prático de gerenciamento de projetos. Entendi. E te dá as opções ali para você escolher a melhor daquele cenário. São quantas questões? São 180 questões. Quantas horas de prova para isso? E um desafio aí. É o Enem do PMI. É o Enem do PMI. Então, ele acaba assim... Nossa. Você tem 230 minutos para fazer 180 questões. Então dá 1 minuto e 18 segundos, 1 minuto e 20 segundos para você ter que tomar a melhor decisão. Então isso conta também, assim, por isso que é importante, uma coisa complementar no estudo que eu recomendo, e todos os especialistas recomendam, você fazer simulados. É isso que eu ia te perguntar agora, o simulado. E aí, você fez simulados também para poder pegar o gerenciamento do tempo da prova também? Isso. Aí tem... muitos me perguntam assim, quantas questões de simulado você precisa fazer para se sentir seguro, assim, né? Para ir para a prova. Nessas questões simuladas, qual o percentual de acerto que você pode considerar que está seguro para fazer a prova? Isso é bem relativo. Mas se você fizer ali entre 1.500 questões a 3.000 questões de simulado, certamente você já vai estar atingindo ali mais de 80% de acerto. E eu acho que é uma boa margem para você chegar e te dar mais segurança para fazer a prova. Mas é relativo, igual eu comentei, né? Eu fiz mais ou menos umas 2.000 questões, assim, simuladas. E eu acho que ajuda até também porque quando você vai fazendo muitas questões, quando você chega na prova, você acaba, às vezes, pegando referência dessas questões, né? Porque, querendo ou não, a prova tem estilos que se encontram em alguns momentos, algumas questões, né? Algumas situações podem se repetir, né? Sim, justamente. Inclusive, eu recomendo, assim, como eu falei, é importante fazer um curso preparatório. Como é que ele funciona, né? Jonas? Vamos falar do curso. Como que funciona? Então, há centros autorizados pelo PMI para ministrar esse tipo de curso. Okay. Não só esse tipo de curso preparatório para certificação PMP, mas todos os outros tipos de cursos oficiais do PMI, que são chamados ATPs, né? São centros autorizados. Então, geralmente, esses cursos, eles têm as aulas, que aí tem curso que é online, tem curso que é presencial, mas a maioria, quase todos deles, já está incluso algumas questões de simulado para os participantes que eles podem treinar, tirar dúvidas nas aulas. Então, procurem sempre fazer cursos em centros autorizados pelo PMI, né? Entendi. Ok. E mesmo que se a pessoa, por exemplo, ela mora numa região que não tem o PMI ali, né, um capítulo, ou, por exemplo, no nosso caso, né, a gente fica aqui em Vitória e, de repente, a pessoa mora numa cidade mais distante, né, mora em Nova Venécia. Como que para essas pessoas pode funcionar isso?
Então, nesses casos onde a barreira física ali de fato pode atrapalhar, muitos cursos autorizados online para questão de curso, né? E PMI Espírito Santo e outros capítulos do PMI têm parcerias com instituições que promovem esse curso online. Entendi. E para realizar a prova, você também tem opção. Você não precisa ir a um centro de aplicação fazer a prova fisicamente. Que o exame PMP você consegue fazer também da sua casa. O próprio exame, né? Teve até uma edição da newsletter, né? Que eu lancei essa questão, essa enquete, né? Fazer a prova online ou presencial no centro de aplicação. E assim, eu sou meio suspeito para falar, tá, Sam? Eu preferi fazer presencial. Eu acho que a presencial tem a adrenalina do momento ali e tudo mais. Se você não tiver um ambiente muito que te permita ter uma concentração em casa, né? Que você consiga se isolar de influências externas, barulho, essas coisas, pode ser uma saída. Mas se não tiver, pode ser um inimigo aí, né? No momento de fazer a prova. Então, presencial não. Presencial você já tá ali separado, tudo mais, né? Eu preferi presencial, Simon, porque eu meio que transferi esse risco para o centro de aplicação. Entendi. O risco da internet cair, o risco de entrar um cachorro, um pet lá no meio da sala durante você tá fazendo a prova. Riscos de Porque da feita que começou, não dá para parar mais. Não dá para parar mais. E a parte de fiscalização também, que quando você faz a prova online, tem um fiscal que fica online te acompanhando o tempo todo. Então, alguns movimentos bruscos de cabeça, alguma coisa assim, de olhar para o lado, talvez ali você na online precise se conter mais um pouco. Entendi. Porque o fiscal está olhando ali qualquer tipo de movimento que possa indicar que você está tentando burlar, né, colar, enfim. Então, no presencial, para quem optar, é claro que tem a questão da barreira física. Eu me desloquei para Belo Horizonte, aqui de Vitória, que é um deslocamento até mais tranquilo. Mas, de repente, tem pessoas que moram mais longe ainda de um centro de aplicação presencial, né? E online é o melhor caminho. Mas, no meu caso, eu preferi me deslocar para eu poder também me sentir mais à vontade. Transferir esse risco de infraestrutura para o centro de aplicação. Até por eu também não ter um ambiente aqui lindo, né? Como esse que vocês estão vendo aí aqui, para poder fazer a prova mais tranquilo. Não, aqui é tranquilo. Adriano, você fez em casa ou você fez fez onde tua prova? Então, as minhas provas do PMI foram feitas em casa, né? Só que é ambiente isolado, mas por conta que eu tinha uma segurança maior de estabilidade, por exemplo, internet, uma coisa. E realmente essa questão da fiscalização, por exemplo, eu amo post-it. Tive que arrancar os meus post-it toda na hora. Tem a questão do desafio também do idioma, né? E online é somente inglês. Então você tem que dialogar em inglês também. É um gringo lá que vai estar te fiscalizando. Olha, tá vendo? Trazendo, a gente tá trazendo os dois contrapontos aqui. Eu tô colocando o Adriano pra falar também, porque ele tem, né, expertise e tal, e aí, olha, ele já já trouxe a perspectiva presencial, ele trouxe a perspectiva à distância, então tudo isso tem que considerar, né, Jonas? Sim, sem dúvida. Que aí vai de acordo com a realidade aí, né, do candidato que tá buscando fazer, que vai olhar esses contrapontos e analisar o que vai atendê-lo melhor. A gente começou falando, mas eu acho que é o momento da gente aprofundar sobre as atualizações PMBOK, né? Do que tem, de como que do que a gente pode esperar para esse ano. Você disse que antigamente as atualizações comparadas principalmente a 2020 e 2021, elas foram mais sutis, né? E o que a gente pode esperar para esse ano? Você já deu um spoiler, mas a gente pode aprofundar, né? Em atualizações aí. Sim, a gente está indo para a 8ª edição, né, do Guia PMBOK. Até a edição 6, na minha visão, foram algumas mudanças mais sutis. Mas em 2021 teve uma mudança muito grande quando veio a 7ª edição. Que na 6ª edição tinha aquela questão de
de trazer um guia mais detalhado, com informações mais detalhadas sobre ferramentas, técnicas, os processos de gestão de projetos, na edição 6. E aí na edição 7 veio essa questão de não ter essa visão no guia da parte dessa divisão em processos. Então foi um guia como se fosse um guarda-chuva, 7ª edição. Acabou não sendo um guia muito prático para o pessoal que estava acostumado com a 6ª edição. E a edição 8ª vem, né, uma primeira coisa que vocês podem esperar. A 8ª edição vai vir meio que trazer uma junção da edição 6 com a 7. Vai retomar a questão dos processos, das ferramentas técnicas. Então vai promover essa integração em tudo que estava no 6, das principais partes do 6, com o que veio do 7, com essa visão mais ampliada. Então essa é uma mudança que vocês podem esperar aí, né? Que pelo drafting que foi publicado, é isso que nos mostra, e está previsto agora de ser publicada a versão final até o final desse ano, da 8ª edição, né? Você acha que isso facilita na hora ou isso dá uma dificultada no processo da prova ali na hora? Olha, eu penso que vai facilitar, porque os especialistas que contribuem para a construção do guia criticavam essa questão da... O pessoal estava acostumado da gestão de projetos, ter os processos ali, né? Ter os domínios. E com a edição 8ª trazendo essa proposta de integração, eu penso que vai ser muito positivo, vai dar mais clareza. Então a intenção é que o guia o 8º seja mais claro, né? Mais objetivo. Uma outra mudança que eu comentei, né, que vai vir na 8ª edição, é esse próprio conceito de gerenciamento de projetos, introduzindo a questão de geração de valor para o cliente ali do projeto, e acaba sendo um maior norteador para o gerenciamento de projetos, a questão de geração de valor. E outras mudanças também que estão esperadas. Ele vai ter um olhar também em novas ferramentas que surgiram de 2021 para cá. Então, a questão de ferramentas mais modernas de gestão, como o uso de inteligência artificial. Um olhar maior também para projetos mais complexos que utilizem metodologias híbridas, juntando o modelo tradicional com modelos mais ágeis. Então, uma coisa que vem trazendo também como mudança. Penso que essas são as principais. Talvez eu deixei falar aqui de uma ou duas, mas o que eu sinto como principal de mudança. E sabe uma coisa que vem à cabeça? Você quando fez você foi tirar a certificação, você já tinha um tempo de experiência de mercado bastante consistente já, né? Então, a gente entende que mesmo a pessoa que tenha tempo de experiência, ela, né, tempo aí de carreira, né, de trabalho, ela, na verdade, a certificação também vai contribuir para o conhecimento dela. Sim, sem dúvida. Que aí você sabe, né? Quando você se envolve com o PMI, boas coisas acontecem. Com certeza. Boas coisas acontecem. Então, para quem já tem essa experiência em carreira e começa a estudar para certificação, eu vejo que o maior benefício é essa rede de relacionamento que é montada. Quando você monta a rede de relacionamento, você está sempre buscando conhecer mais sobre aquele assunto. E quando você faz a certificação PMP também, você não faz a certificação e acaba ali. Você acaba gerando compromisso com a comunidade e com você mesmo. Até porque você vai ter que demonstrar que você está mantendo o conhecimento até para você renovar a certificação. Porque depois de 3 anos, você tem que renovar a sua certificação PMP. Isso aí. E para renovar, você precisa juntar o que a gente chama de PDUs, que é quando você recebe ali, né, algum tipo de certificado que você atuou no trabalho voluntário, ou fez uma capacitação na área de gerenciamento de projetos. Ou seja, né, os PDUs demonstram que você está se mantendo atualizado na área. E para quem já tem a experiência, só a experiência não basta. O conhecimento está mudando o tempo todo, chegando novas tecnologias, quanto mais nessa era, agora que a gente está vendo aí abarcar mais
teoria sobre projetos híbridos, inteligência artificial, novas ferramentas. E o PMI tem trabalhado muito isso, né, Jonas? A tecnologia, novas tecnologias, inteligência artificial, muito treinamento. Inclusive o PMI Talk, né? Que é o próximo, vai ser justamente sobre dados e inteligência, né? Isso, tá programado aí, né, para em breve. Então, como você utilizar a inteligência de dados para melhorar a tomada de decisões. Aí. E o PMI também disponibilizando ferramentas específicas para afiliados, para própria inteligência artificial, para o gerente de projetos, fornecidos pela própria PMI, pelo próprio PMI, né, desenvolvido pelo próprio PMI. Você acabou entrando respondendo uma pergunta que eu ia te fazer, que era justamente sobre a comunidade, né? A importância de você estar numa comunidade que que também te motive, que haja troca, né? Justamente estão todos ali na mesma finalidade, ou que já passaram, então conseguem te dar um suporte, né, nesse processo. Então fazer parte de uma comunidade nesse momento também ajuda, né? Sem dúvida. Quanto mais você sabe, que é uma comunidade global, né? Não é uma comunidade regional, nacional. Então, o PMI estando presente em mais de 140 países e com vários tipos de frente de trabalho, culturas diferentes. E então é um mundo de possibilidades que você tem para experimentar novos conhecimentos, conhecer novas culturas, se envolver em projetos diferentes, recebendo conhecimento diferente, informações diferentes. E aquilo que eu comentei, né? Podendo também devolver para essa comunidade tudo aquilo que a comunidade lá atrás, igual lá para mim em 2016, começo de 2015, que ela já me deu lá atrás, que eu posso também retribuir isso para quem está chegando agora e gerando conhecimento, recebendo conhecimento. Sim. Gente, se tem uma pessoa que compartilha informação sobre certificação, rapaz, é você, né? Agora você tá com um novo, na verdade, agora você tá com um novo quadro agora na newsletter, né? Isso, novo quadro na newsletter, justamente trazendo esse outro lado de gestão de projetos no setor público. Né? Os desafios, as características. Tá aí, a gente falou que tem que falar sobre isso, né, o Adriano, sobre a gestão de projetos do setor público. A gente tá mapeado para falar sobre isso nos próximos episódios. Depois me fala quem vai vir para poder aprender. Quem sabe, de repente, você pode, né, Adriano? De repente, você pode sugerir um nome pra gente te entrevistar aqui. Tá aí, né? Combinado, então. Combinado, desafio assim. Não pode ser eu de novo, né? Você pode aqui. Convidar eu venho. Mas assim, assim, Jonas, eu acho que deu para esclarecer muita coisa, assim, deu para trazer luz, né, sobre esse assunto. Se você for no LinkedIn do PMI, você vai conseguir revisitar os artigos antigos, né, que o Jonas escreveu sobre esse assunto, e de fato aí foram conteúdos muito ricos. E também, claro, né, você consegue ter contato com essa galera participando do PMI. A gente está aí à disposição para te receber, para que a gente possa ter essa troca, né? O Jonas é super acessível, tá nos eventos presenciais, tá ali no LinkedIn super ativo. Jonas, e o que você diria, né? O que você deixaria assim depois desse bate-papo, né? Eu sei que muitas pessoas vão olhar como um desafio mesmo, e é um desafio, não, eu acho que talvez não seja tão fácil, justamente que é para te tirar da tua zona ali e também te preparar para justamente desafios complexos, que a prova te exige, né? Sim. Te exige um certo grau de complexidade. Mas a gente não quer desanimar você, na verdade a gente está aqui para te motivar, entendeu? Isso, não precisa estudar 20 anos para a prova, tá, gente? Não precisa. Isso daqui é o caso peculiar do Jonas. Você pode esse ano ainda e dá bom. Mas o que você diria para essa galera que está se preparando, Jonas? Olha, primeiramente para quem já está se preparando, parabenizar pela decisão, né? Que tudo começa por uma decisão de chegar a falar assim, eu enxergo o valor na certificação PMP, vou correr atrás dela, vou colocar como meta, fazer um planejamento. Então, o primeiro ponto é parabenizar pela decisão. E como eu comentei aqui, né, vocês veem também conteúdos publicados na internet, que a certificação é um selo profissional atestado por uma instituição respeitada no mundo todo, que vai fazer com que você tenha um diferencial de mercado
para poder alcançar novos postos, ou para se realizar pessoalmente, como pessoa, ou para conhecer novas pessoas e aumentar a sua rede de network. Então, de fato, é algo que, sem sombra de dúvida, vai influenciar na sua carreira atual e no futuro também da sua carreira. Então, o primeiro ponto é deixar, né, parabenizar para quem tomou essa decisão. Segundo ponto, igual o Simon falou, não é fácil. Não pense que você vai obter uma certificação PMP, que é a mais famosa do PMI, não é a única. Tanto que o Adriano aqui tem várias, né? Tem vários tipos, tem certificação do PMI para quem atua em escritório de projetos, ou para quem atua especificamente com agilidade, ou para quem atua em algum setor específico da construção civil, por exemplo. A PMP é a mais famosa, por isso a gente está falando dela aqui. Mas e dizem que é a mais difícil também, porque de fato exige um pouco mais de estudo, mais de dedicação, exige essa experiência prática também, não só uma experiência teórica. Então, assim, planejar os estudos com foco ali em você fazer um bom curso preparatório numa instituição autorizada pelo PMI. É muito tranquilo você comprovar essa experiência de 3 anos ou 5 anos, se você não tiver nível superior, na plataforma do PMI quando você for fazer a prova. Eu explico um pouco disso em uma das edições lá da newsletter. E fazer muito simulado, muitas questões simuladas, é o que indico. E assim, programar os seus estudos de acordo com o tempo disponível que você tem. Eu também publiquei lá uma sessão, como estudar para o exame PMP sem ter muito tempo. Sem ter muito tempo. Então, eu acho que essa é uma dica de ouro, né? Porque realmente eu acho que você poderia até falar aqui um pouquinho, né? Justamente porque o pessoal pode alegar isso, né? Poxa, eu trabalho o dia todo, tenho a família, no seu caso, né? Poxa, eu tenho minha família e tal. Como é que eu consigo tirar tempo ainda para estudar? Então, uma das coisas que funcionou para mim, sabe, foi eliminar alguns ladrões de tempo, vamos dizer assim, distrações, algumas distrações. Então eu parei, desativei rede social, por exemplo, que você fica curioso ali para ver, né, que estão postando. Então foi esse período de 7 meses que eu falei, né, eu fiquei meio que, nossa, o que aconteceu com o Jonas? O que eu fiz nesse totalmente offline. Então foi uma das coisas que eu fiz, que acaba sendo algo que rouba um pouco seu tempo, se você de repente não gerenciar bem. Uma outra dica que eu dei foi usar, mesmo que espaços curtos disponíveis do seu dia para estudar. Vamos supor que você trabalhe numa empresa que você tem 2 horas de almoço. Então é tirar aquela meia horinha ali do seu almoço do dia, né? Estudar nem que seja alguma coisa ali, né? Uma coisa que... resolver umas questões, às vezes, né? Então usei muito isso, né? Dei como dica, assim, esses... mesmo que intervalos curtos de tempo, estudar durante a viagem de ônibus, no busão, saindo para o trabalho também, ouvindo podcast também, vídeo no YouTube, tendo uma programação. Se você não tem muito tempo durante a semana, tentar dar uma esticada a mais nos seus estudos no final de semana, que geralmente você pode ter mais tempo. Então foram algumas dicas, né, assim, que eu dei lá na newsletter, né? Que acabou funcionando para mim. Eu acho que, de fato, assim, se a pessoa tiver realmente interesse, ela buscar, a gente vai percebendo que dá para cortar algumas coisas em prol de um propósito maior, né? Sim, como uma pessoa que gerencia projetos, você sabe que se você traçar uma boa estratégia, você vai alcançar o que você pretende, o seu objetivo. Certamente. Jonas, a gente fica muito feliz por você ter compartilhado o seu Acabou já? Com a não gente. Tem mais tempo, não? Rapaz, a gente poderia ficar aqui o quê? Mais umas 2 horas. Mas a gente pode te trazer outra vez, não tem problema nesse espaço, meu amigo. É do PMI pro PMI e para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Então, assim, volte outras vezes, né? Você é super convidado, assim. A gente fica muito feliz também você estar aqui com a gente, conhecendo mais um projeto também, né? Tendo agora, dessa vez, ao vivo.
porque o Jonas já contribuía com o podcast no Velho Testamento, né? Mas, Jonas, a gente quer te agradecer muito, né? Porque, mais uma vez, você está devolvendo seu conhecimento através desse podcast. E, enfim, a gente espera que você volte outras vezes. Eu que agradeço e parabenizo aqui, né, vocês por esse projeto tão profissional, de dedicação. Vocês estão dedicando o que vocês têm de melhor. É verdade. E não é só o conhecimento, o que você tem de melhor é o tempo. Né? Olha só, o tempo que vocês estão doando aqui para o PMI, para esse projeto, para estar compartilhando também o conhecimento que vocês têm. Eu tenho muito a agradecer, estou honrado de estar aqui. Espero ter contribuído um pouquinho, né, com o pessoal que está aí assistindo e nos ouvindo. E assim, se envolva com o PMI, porque coisas boas acontecem. Como a gente estava falando de certificação hoje, PMP, acesso a material de estudo, a conteúdo, a tutoriais, isso você vai conseguir estando em contato com as pessoas aqui que fazem parte, que são membros, e em contato com o próprio PMI, que distribui esses materiais gratuitamente para quem é afiliado, e você vai ter acesso a conteúdo de qualidade e fundamental para que se possa fazer o exame PMP. É só gente fera, tá? É só gente fera, a gente tá aqui dedicando tempo, talento aqui, nossos esforços, porque a gente acredita nessa comunidade de gerenciamento de projetos. Isso, sem Por dúvida. isso que a gente está aqui. E a gente quer agradecer, né, por você estar acompanhando mais esse episódio. A gente agradece muito e te convida, né? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Você se inscreve no Spotify também. Ativa lá as notificações para você receber os episódios quando eles forem ao ar. Então, desde já, a gente fica muito feliz pela sua companhia. Continua com a gente, nos acompanha nas redes, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.